Boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa de Justiça e Paz, promovida mensalmente pela Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Queria cumprimentar os que nos acompanham por nossas redes sociais, no Facebook e no canal YouTube. E dizer da imensa satisfação de recebermos hoje o padre Júlio Lancelotti, que nos visita e nas proximidades já do Dia Mundial que anualmente é celebrado pela Igreja Católica. A cada ano, o Papa convoca a abrir a nossa sensibilidade para compreender as exigências dos pobres enquanto esses estejam entre nós. E como anuncia o Evangelho com a palavra de Jesus, sempre terei pobres entre vós, né? Então, nós vamos celebrar dia 14 de novembro esse dia. E uma expressão muito forte para refletirmos juntos, não só como pensamento, como missão, mas também como compromisso pastoral. Lembrá-lo tal como o Papa nos convoca para fazê-lo, né? É que temos o ensejo de receber aqui o padre Júlio Lancelotti, que na sua ação pastoral ele pobres com essa disponibilidade sensível que dá título ao nosso programa de hoje, que é a expressão mais espontânea e misericordiosa da fraternidade, e diz o padre Lancelotti: sinto-me humanizado, eu sinto que estou do lado de Jesus e do lado que Jesus gostaria que eu estivesse. Por isso que damos esse título para a nossa conversa de hoje: humanizar-se estando ao lado dos pobres, né? Então, o padre Júlio, quero falo efusivamente, este ano, apesar de algumas posições sempre distantes desse chamado misericordioso, no geral, o seu trabalho é muito reconhecido. Só esse ano de 2021, o padre Lancelotti já recebeu 3 prêmios importantes. Recebeu o prêmio Dom Paulo Evaristo Arnes, da Prefeitura de São Paulo, por seu trabalho com os direitos humanos. Recebeu o prêmio Zilda Arnes, criado pela Câmara dos Deputados em 2017, por seu trabalho ativo na defesa dos direitos humanos e das pessoas idosas, né? E vai receber, agora em novembro, o colar de honra ao mérito, a mais alta honraria da Assembleia de São Paulo, por sua ação em face da pandemia de Covid-19 e pela defesa de direitos humanos. Padre Lancelotti, quando os alunos, alguns estão acompanhando, souberam que ia encontrar com o senhor aqui nessa conversa, me deram de presente esse bonequinho em crochê, que talvez o senhor reconheça, né? Pelos óculos, pelo avental do seu serviço misericordioso, pela marreta, padre Lancelotti. Eu tenho dito nas minhas aulas de direitos humanos que a maior declaração corrente de direitos humanos na atualidade é a marreta do Lancelotti, que serve de instrumento de abertura de espaços de cidadania ali onde há tantos obstáculos, tanto do ponto de vista das mentalidades, quanto do ponto de vista de ações concretas que restringem o direito de cidadania dos pobres participarem da vida da cidade. Então, olha que bonequinho, não sei se o senhor já conhece, recebi Sim, já, de alunos.
Conhece? Olha o seu aventalzinho aqui de Ah, serviço, a sua marretinha. Esse é hoje a maior simbolização da ação por realização de direitos humanos. O Ivo Lebopan, que é um irmão dominicano, sociólogo, diz que os direitos humanos não são as declarações, os direitos humanos não são os monumentos, os direitos humanos não são as ideias, são as expressões concretas de luta por reconhecimento. E por isso que eu digo que a sua marreta e o seu avental são as declarações correntes de direitos humanos na atualidade. Então, Padre Lancelotti, o Papa, pela quinta vez consecutiva, né, lançou sua mensagem agora no final de outubro para o Dia Mundial dos Pobres, né? E ele que já no ano passado telefonou para o senhor para se o senhor e se reconhecer como o senhor nesse compromisso com os pobres, nessa declaração que ele faz, nessa mensagem que ele faz, ele como que baliza algumas questões que eu gostaria que o senhor tomasse como referência para a sua exposição hoje entre nós. A primeira é que acho muito importante é saber, para além do que representa a evangelização e a ação de misericórdia, o que os pobres nos ensinam, Lancelotti? O aprendizado que podemos ter com os pobres, né? A segunda questão que é importante, o Papa se refere ao fato de que esmolas são ocasionais, mas na ação missionária, na ação pastoral, mas na ação de fraternidade, de um modo geral, é a partilha que é duradoura e que ela reforça a solidariedade e cria as premissas necessárias para alcançar a justiça. Então, o que é, Padre Lancelotti, na sua vivência, na sua experiência pastoral, o que é vivenciar a partilha? Qual é o aprendizado que podemos ter do vivenciar a partilha? E não apenas a esmola. Embora o ex-presidente Mujica do Uruguai tenha dito que as pessoas nos dizem, né, que não devemos dar peixe, mas ensinar a pescar, mas o Mujica disse, entretanto, quando roubam nossos anzóis, minam os rios e destrói a nossa capacidade de poder pescar, o que nos resta é exatamente conceder o alimento, porque isso é a condição vital que nos mobiliza, né? Então, também perguntar ao senhor, Padre Lancelotti, quais são os desafios, né, para a partilha e a comparticipação na obra pastoral, né? Então, se o senhor puder nos trazer, não só o exemplo da sua atuação, mas o aprendizado que ela traz, não só para o senhor, mas para todos nós, seria uma honra muito grande. Sei que hoje o senhor esteve na Câmara dos Deputados, num evento com outros irmãos, bispos, leigos, discutindo a Fratelli Tutti, né? E que se saiu, como sempre, muito bem nessa interlocução, né? E aqui, mais uma vez, no espaço da nossa comissão, estamos aqui todos ávidos, muitos que já nos acompanham aqui pelas redes, para ouvir essa sua palavra nessa conversa de justiça e paz. Vez nessa conversa, nessa troca de experiências. Quando você coloca o que os pobres nos ensinam, eu diria que nos ensinam a sermos mais humanos e nos ensinam a lutar contra as desigualdades, nos ensinam a nos indignarmos com a pobreza e a miséria que assola o nosso povo e o nosso país. É incrível que há pouca reação quando o Brasil vê pessoas comendo do caminhão de lixo. E
o aumento da miséria, o aumento da fome, o aumento do descarte de seres humanos, como os que nós estamos vivendo no Brasil. Nós não podemos normatizar e banalizar essa maldade, banalizar o sofrimento humano. Em Brasília, é visível, como em São Paulo, como no Rio de Janeiro, como em todas as grandes capitais brasileiras, o aumento da população de rua, o aumento de pessoas que não têm teto, o aumento das pessoas que não conseguem manter uma casa, um quarto, uma habitação e acabam na rua. A movimentação de pessoas pelo Brasil. Talvez nós ainda continuemos, nesta quinta edição do Dia Mundial do Pobre, muito tímidos. É interessante que o Dia Mundial do Pobre é às vezes episódico na vida da igreja, na vida das instituições cristãs, das instituições católicas. Parece que é um episódio. E o Papa, na mensagem deste ano, mais uma vez chama a atenção de que a nossa atenção aos empobrecidos não seja episódica, mas seja um compromisso vital, seja um compromisso de vida. O que os pobres nos ensinam? A mudar o nosso lugar social, a termos uma epistemologia não neoliberal, uma epistemologia que humanize a vida, que busque criatividade, que esteja comprometida com ações de humanização através das chamadas políticas públicas, através das ações que o Estado deve tomar, mas também as universidades, as instituições, as escolas, a igreja como um todo. É terrível percebermos a insensibilidade, muitas vezes, do clero, a insensibilidade da hierarquia, a insensibilidade das universidades católicas, a insensibilidade dos grupos chamados cristãos. É terrível. Na mensagem deste ano, o Papa nos chama a que encontre os pobres aonde eles estão. Nós estamos onde estão os empobrecidos, nós estamos junto, solidários na luta do povo, na luta dos oprimidos, na luta dos grupos minoritários, como nós nos envolvemos na luta dos grupos e das nações indígenas, dos grupos ancestrais, dos quilombolas, dos sem terra, dos encarcerados, dos jovens privados de liberdade. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente ainda não é vigente no Brasil, ainda não há o devido processo legal, numa justiça extremamente seletiva, numa estrutura meritocrática. Como é que nós estamos enfrentando tudo isso? Eu acredito que há questões muito nítidas que nós deveríamos de lutar, por exemplo, garantir o acesso à água potável, garantir o acesso ao saneamento básico, garantir o acesso à saúde, garantir o acesso à justiça. Muitas vezes eu olho com tristeza para o que viraram as nossas defensorias públicas, olho com tristeza, em alguns casos, o que viraram os nossos conselhos tutelares. Como é que foram aparelhados numa sede pelo poder? Os pobres nos ensinam a não ter poder, a aceitarmos sermos fracos e vulnerados, mas estarmos na luta pela moradia, na luta pelo teto, e aqueles dísticos do Papa Francisco, terra, trabalho e teto. É muito importante que nós tenhamos tudo isso. Estarmos onde os pobres estão, nos diz o Papa, não podemos ficar à espera que batam a nossa porta. É urgente ir ter com eles nas suas casas, nos hospitais, nas casas de assistência, nas estradas, nas ruas, nos cantos, por vezes se escondem em centros de refúgio e de acolhimento. Então, nós precisamos mudar muito a nossa forma de vida. O Dia do Pobre, instituído pelo Papa Francisco, antes da festa da solenidade de Cristo Rei, é para nos ensinar de que a realeza de Jesus não é o poder, é o serviço. Que o grande distintivo
da nossa ação pastoral é o avental. É uma igreja de avental, é uma igreja servidora. Nessa questão que você colocou da esmola e da solidariedade, da partilha, uma coisa que me incomoda muito, e esses dias já me mandaram outras faixas, é as prefeituras e shoppings e lojas e redes de comércio e muitos do poder público dizendo não dê esmola, dê oportunidades. É o tipo da coisa perversa. Aonde é que está a oportunidade? Aonde? Eu não gosto muito dessa palavra oportunidade, porque num sistema meritocrático, os pobres estão como que condenados à pobreza e à miséria, condenados a viver uma situação extremamente degradante e desumana. Como nós temos que lutar contra a tortura, pela liberdade, pela justiça, pela verdade. Quem dá esmola é o poder público. O poder público é que dá esmola. Se a gente tem que fazer uma campanha contra a esmola, é para que o poder público pare de dar esmola. Nas chamadas políticas públicas, principalmente sociais, vejam agora a discussão do auxílio que se pensa em dar, que fura o teto e causa um problema enorme dentro do próprio governo, que é o governo, tanto federal, estadual e os municipais, é que dão a esmola para as pessoas empobrecidas, não garantindo a elas acesso à saúde, à moradia, à dignidade, à água potável, ao saneamento básico, à proteção das condições de vida. Veja o que está acontecendo agora na cúpula sobre a questão do clima. A solidariedade e a partilha têm que estar presente na nossa vida. E hoje eu ouvi naquela audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, na celebração de um ano da Fratelli Tutti, uma questão que eu acredito também ser fundamental. No Brasil, eu acho difícil de acontecer, mas nós temos que lutar pela taxação das grandes fortunas. Isso tem que acontecer. A taxação das grandes fortunas. Acabar com privilégios e com essa desigualdade homicida que nós vivemos. Essa desigualdade e essa violência que está muito presente. Então, na questão da esmola, eu sempre digo, a esmola é uma decisão pessoal e de consciência. O Estado não pode tutelar a consciência dos cidadãos e das pessoas. Não cabe ao Estado tutelar. E quando há justiça social, não é necessário esmola. Quando há alimento para todos, como garantia de direitos humanos fundamentais, ninguém vai precisar de esmola. A esmola é um sintoma, e as pessoas pedindo esmola é o sintoma de uma sociedade desigual, injusta, que não garante direitos humanos fundamentais, como é o direito de comer em qualidade e suficiente na vida e para manter a vida e a dignidade de cada pessoa. Então, nós precisamos ter a solidariedade e a partilha como fim das desigualdades, como fim de privilégios, como fim de tudo aquilo que causa o sofrimento do nosso povo, que não tem seus direitos fundamentais garantidos. É uma questão de direitos humanos: comer, morar, trabalhar, vestir, ter um chão para plantar, manter a agricultura familiar, todas essas questões que têm sido varridas do nosso povo, tiradas do nosso povo, jogando o nosso povo na mais profunda miséria, na mais profunda pobreza. O Brasil hoje volta para o mapa da fome. A fome está presente nas nossas cidades. Basta olhar a quantidade de pessoas que não têm o que comer. E os desafios para a partilha na pastoral é uma pastoral mais popular, uma pastoral aliada das lutas populares, uma pastoral aliada de todos os movimentos sociais. Nós estamos longe, as pastorais se afastaram dos movimentos sociais, se afastaram dos movimentos populares. Veja, por exemplo, qual é a ação pastoral hoje. Há situações pontuais na defesa dos grupos LGBTQIA+.
há algumas ações pastorais nesse sentido, mas o que há muitas vezes nas igrejas é o descarte, a culpabilização, a rejeição do grupo LGBTQIA+, que é um grupo que cresce, um grupo que se manifesta e um grupo que não precisa da defesa da igreja. A igreja precisa, para ser autêntica, não rejeitar os grupos LGBTQIA+, não culpabilizar e não condenar as mulheres trans e os homens trans, mas respeitar a sua identidade de gênero. E aí fica, dentro dessa retórica do ódio, inventaram a ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero. O que existe é identidade de gênero. E nós temos que, para que essa solidariedade, e é um desafio da partilha na pastoral, lutar contra essa retórica de ódio, lutar contra fake news, lutar contra a criminalização da pobreza, lutar contra o genocídio da juventude negra, lutar contra toda forma de destruição da cultura e dos povos indígenas, das culturas ancestrais, lutar pelo respeito à diversidade, à diferença, às diferentes formas de pensar, às diferentes religiões e à ausência das religiões. Eu tenho lembrado muito durante esta pandemia que a solidariedade, a compaixão e a misericórdia não são dimensões religiosas, são dimensões humanas. Não é preciso ter religião para ser solidário, para buscar a partilha, a compaixão e a misericórdia. Aliás, no Brasil, a gente está vivendo grupos religiosos fundamentalistas, extremamente violentos. Nós estamos vendo ataques aos terreiros da Umbanda e do Candomblé, ataque às religiões de matriz africana, que devem ser respeitadas. Quando se diz que há no Brasil cristofobia, não há cristofobia. O que há é usar o nome de Cristo para destruir as religiões de matriz africana. Nós temos muitas dívidas com o povo que veio da África, os afrodescendentes, o povo negro. Temos muitas dívidas para superar todo o machismo, todo o patriarcalismo, toda forma de heteronormatividade que destrói a diversidade e que não respeita a dignidade humana das pessoas. Então, são muitos os desafios que nós temos que nos colocar e vivenciar. E eu pediria, como pedi hoje na audiência lá na Câmara Federal, um ano da Fratelli Tutti, que a Comissão de Justiça e Paz de Brasília também nos ajude aqui na Câmara Federal, se apoie aquela lei que foi aprovada pelo projeto de lei aprovado no Senado Federal do senador Fabiano Contarato, contra as intervenções hostis na arquitetura, não porque nós queiramos que os moradores de rua morem embaixo de viadutos, mas colocar pedras pontiagudas, colocar obstáculos e várias outras formas de intervenção hostil não deve ser aceito. Isso é um critério de humanização da vida. Esse projeto de lei aprovado no Senado Federal foi agora para a Câmara Federal, passou por uma audiência pública na Comissão de Urbanismo e deve passar em outras comissões e levado a plenário. Eu acho difícil que seja aprovado e que depois não sofra, se for aprovado, um veto da Presidência da República. Mas eu acredito que mais grupos, como a Comissão de Justiça e Paz de Brasília e outros grupos de defensores de direitos humanos, aprovem esse projeto, porque seria um sinal de compromisso de lutar pela moradia, pela locação social, por repúblicas autônomas e outras formas de garantir acolhimento e moradia para a população em situação de rua e para as pessoas que estão inadimplentes, perdem o seu teto e vão para a rua. Nesta quinta edição do Dia do Pobre, que nós atendamos muito o apelo que o Papa faz. Eu acho que ainda é um apelo que não chegou fortemente à Igreja. Eu acredito, e às vezes eu perguntei outro dia numa reunião dos padres e não tive nenhuma resposta, mas eu perguntei quantos já leram a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres.
Como é que essa mensagem está sendo vista, estudada e, sobretudo, praticada, vivenciada? E há uma palavra-chave do Papa Francisco em relação aos empobrecidos, e foi o que ele me disse no dia que ele telefonou: conviver com os empobrecidos, conviver com eles. Saber que vai ter muito conflito, muita dificuldade, muitos desafios, mas nós temos que conviver, ouvir a voz deles, ouvir o que eles nos dizem, ter proximidade. A convivência é exigente, porque a convivência nessa sociedade desigual é conflitiva. O povo empobrecido não é nem anjo nem demônio, são pessoas. E são pessoas que são atingidas pela ideologia dominante, são pessoas que também são atingidas por essa ideologia de dominação, essa ideologia meritocrática e esta epistemologia neoliberal que atinge a todos nós e às vezes até as nossas pastorais. Então, inicialmente, essa partilha que eu queria fazer. O padre fala demais. Muito bem. Os comentários aqui são questões do tipo lucidez, profetismo, compromisso, consciência ética. Ela pede que a nossa vida individualista não seja cúmplice da geração da pobreza e que delegue ao próprio pobre a responsabilidade pela sua pobreza, né? O senhor traz essa dimensão de convocação que o Papa também diz na mensagem, de não sermos indiferentes, não participarmos da postura do descarte, e, ao contrário, lembrando um, uma espécie de Giulio Lancelotti italiano, que é o padre Primo Marzolari, ele diz que os pobres não são estatísticas, não são quantificáveis, não são referências econômicas da realidade. Os pobres não se contam, os pobres devem ser abraçados, não é isso? Isso Os mesmo. pobres devem ser abraçados, né? Padre Júlio, o Daniel entrou e vou pedir que ele também lhe cumprimente e traga algumas referências, se ele já teve tempo de olhar as mensagens, tem muitas mensagens, vi uma aqui de uma teóloga de São Paulo, que agora é professora na PUC de Minas, Alzirinha Souza, que lhe Ah, manda sim. um grande abraço, né? Ela também já esteve conosco aqui falando de Comblan, né? Da Isso. concepção de missão em Comblan, né? Está lhe mandando um grande abraço, né? Minha professora de Lucas, ela que me dá aulas aos domingos de Lucas, e agora estamos estudando os Atos. Muito bom. Um Mas o abraço para a Daniel Alzirinha. chegou. É, o senhor gosta dela? Muito, muito. E temos em comum essa apreciação do Padre Comblan. O Padre Comblan foi meu professor, um grande amigo, um grande companheiro. Eu tenho como o Padre Comblan como uma das pessoas que marcou muito a minha vida, marcou muito o meu pensamento, marcou muito a forma de refletir a vida, a teologia da história. Eu até digo Sim. que muitos de nós conhecemos a história da teologia, mas não refletimos a teologia da história. O padre Comblan é um dos grandes teólogos da história, um grande sinal da reflexão e pneumonólogo que estuda a presença do Espírito Santo na história e como que se dá essa luta de transformação da ação de Deus na história pela presença do seu Espírito transformador e presente na luta do nosso povo. O Espírito Santo não é propriedade da igreja, ele age na história, na luta dos que buscam a libertação. Muito bem. Então, o Daniel chegou, e Daniel, assim, depois de falar sobre
temas centrais que marcam a mensagem, que estão presentes no trabalho pastoral do Padre Júlio, né? Ele reivindicou a dimensão do sensível, que o Papa também coloca, deve ser na vida real, e não nos sensibilizarmos, diz o Papa, com um documentário, com um filme, não é? Com um, uma série de TV, né? Mas mergulharmos na dimensão existencial, né? Da parte da convivência. Né? Então, ter essa perspectiva de que lidar com a pobreza é abrir com a consciência, é incitar uma projeção criativa enquanto pastoral. Né? Por isso que o avental é tão importante como símbolo. Né? Mas então, Daniel, você que esteve com ele hoje na Comissão de Direitos Humanos, né? Você Isso podia mesmo. recuperar das participações já, né? Uma segunda rodada com o padre Lancelotti? Com certeza. Então, boa noite, Padre Júlio. Uma alegria poder encontrá-lo aqui de novo. Eu também pertenço, além da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, à Comissão Brasileira, né? E, de fato, nós hoje publicizamos um pouco lá que nós estamos criando esse grupo de diálogo com deputados que mantêm a coerência não só no discurso, mas também nas votações, que é realmente a exigência evangélica para manter a coerência nesses tempos atuais. Né? Então, nosso agradecimento primeiro por essa oportunidade, né? E aí, quando vem esse Dia Mundial dos Pobres, que diz pobres sempre tereis entre vós, inicialmente, quando eu vi isso, parecia, eu falei, meu Deus do céu, então não adianta nada a gente fazer o que está fazendo, ou a gente se empenhar, mas depois, realmente, a carta do Papa, como eu acompanhei, eu não estava conseguindo aqui pedir ajuda à minha filha universitária para fazer aqui a configuração, estou chegando lá de Tucumã, né? A nova diocese prelazia caçula que o Papa Francisco criou, e lá a presença da Vale, mineração em terras indígenas, uma série de problemas e desafios lá, e um dos debates que nós fizemos foi justamente esse rosto dos pobres, né? E aí que tem a nossa opção. Eu acho que, como parte que faço das pastorais sociais e da própria Comissão Brasileira de Justiça e Paz, né? Se a gente precisa ter um dia mundial com os pobres, é porque a gente não está com eles no cotidiano, né? Então, eu acho que é esse a grande profecia desse dia mundial. Ou se estamos, não os tratamos como uma tradição que tivemos na história da igreja. Se eu falava da teologia da história, né? Onde os pobres, os empobrecidos, as empobrecidas sejam protagonistas desse caminho das pastorais também, né? E aí, como a turma aqui adora as histórias dos santos, né? E acompanhando as missas dos domingos, sempre o senhor destaca um deles e etc. Então, o que vem à sua cabeça aí quando você pensa na realidade brasileira de hoje e que santo poderia ser assim, ilustrar essa proximidade, essa familiaridade com os pobres, sabendo que cada um deles tem um nome, tem uma história e que eles então nos evangelizam também. Aí, se tivesse alguma partilha nesse sentido para poder nos trazer, seria muito interessante para a gente continuar conversando e aprofundando esses debates aí nesse Dia Mundial, que não é. E aí, o que é incrível é que em muitos lugares vai ser feita uma celebração, né? Nem ficar realmente com eles, saber o nome de cada um e cada uma, não vai saber, porque, de fato, a gente muitas vezes está distante. Diga lá, Padre É Júlio. interessante que na mensagem desse ano o Papa Francisco cita São João Crisóstomo, cita também São Damião, que viveu na ilha de Molokai junto com os leprosos. Então, a nossa convivência tem que exigir de nós proximidade. A proximidade e a convivência. Conviver com os empobrecidos, conhecê-los pelo nome, saber a sua história, lutar com eles, chorar com eles, estar junto com eles. Sabe que o professor Fernando Altmaier, que é muito pesquisador, vocês conhecem o professor Dr. Fernando Altmaier, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, agora, durante a epidemia, eu pedi a ele, nós fizemos um levantamento dos santos que enfrentaram a epidemia, dos santos que viveram epidemias
como São Luís Gonzaga, que morreu vítima da epidemia de 1561 em Roma, ele justamente ficou infectado por ter ido para as ruas socorrer os contaminados na peste em Roma. Celebramos agora, no começo do mês, São Carlos Borromeu, o cardeal arcebispo de Milão, que ficou sem ter o que comer, socorrendo o povo na peste, tanto que a peste ficou conhecida como a peste de São Carlos. Aquela epidemia se chamava epidemia de São Carlos. Tal a sua atuação, ele mandou todos os padres para a rua e morreram centenas de padres infectados naquela epidemia. Ele se endividou e a Arquidiocese de Milão ficou totalmente endividada de tanto socorro que ele fez para aquele povo que estava tão sofrido pelas ruas de Milão, a ponto de ele mandar arrancar as cortinas do Palácio Episcopal para fazer roupas para os doentes e o povo que estava pelas ruas faminto. Então, há exemplos, centenas. Nós temos o exemplo de Santa Dulce dos Pobres, aqui no Brasil, a Dulcinha, nossa Dulce dos Pobres, que viveu e conviveu com os mais pobres, que foi tão incompreendida e tão atingida pelo preconceito e pela discriminação. Cada um de nós, e eu acredito que essa é uma missão que todos nós podemos ter, você veja como que as nossas pastorais sociais estão enfraquecidas, como as nossas pastorais sociais perderam o tônus, nós perdemos, de certa forma, o rumo. Eu acredito que a Comissão de Justiça e Paz brasileira, a Comissão de Justiça e Paz de Brasília, como a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo e outras tantas espalhadas pelo Brasil, pelas arquidioceses e dioceses, tem que marcar presença. Você vê, nós estamos calados diante do sistema carcerário, que está sofrendo muito. Há atuações heróicas em muitos lugares. Os jovens em conflito com a lei, eu não gosto muito desse nome, mas é o nome que tem sido usado, que estão privados de liberdade. Há muitos jovens privados de liberdade. Há o genocídio da juventude negra, que é presente nas nossas cidades de uma maneira tão violenta e tão cruel. Então, como que nós temos que sair em defesa de tantas situações? Você lembrou os povos indígenas, os povos originários. Foi preciso o Supremo Tribunal Federal se manifestar contra essa evolução de uma maneira colonizadora em relação aos povos indígenas, como nós temos que lutar pela laicidade do Estado e pela liberdade religiosa, e lutar na defesa de todos os grupos religiosos, sem esquecer de respeitar os ateus e os agnósticos. No Brasil, e o censo, se for bem feito, vai mostrar que o número que mais cresce no Brasil é o grupo dos sem religião. Nós temos visto esse crescimento do fundamentalismo dentro da Igreja Católica também, mas cresce muito também o grupo dos sem religião, justamente porque os religiosos não estão manifestando coerência e uma humanização da vida. Acho que a grande missão nossa, mais do que fazer discurso religioso, é fazer um discurso e uma prática e uma ação de humanização da vida. Por isso, eu peço muito e pedi lá, você viu na audiência, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, de que essa lei que está agora tramitando na Câmara Federal possa ter mais adesão, que nós possamos aderir a gestos concretos de humanização da vida. Um deles, sem dúvida nenhuma, é o acesso à água potável, é o acesso ao saneamento básico, é lutar contra as desigualdades pelo fim de todo tipo de tortura. E eu acredito que nós temos que ter muito claramente a defesa dos grupos LGBTQIA+. Não aceitarmos essa transfobia que tem matado de muitas pessoas, essa homofobia que é assassina e que mata. E nós temos que essa retórica do ódio
ela veio para ficar. Ela veio para ficar. Como nós temos que lutar contra essa retórica do ódio, não usando as mesmas armas. E acho que aí é um grande desafio nosso. Esses dias eu encontrei com um vereador aqui em São Paulo e ele disse: a vereadora fulana te odeia. Eu falei: eu não a odeio. Eu não comungo das ideias dela, mas não a odeio. E jamais vou lutar contra os que me atacam as mesmas armas que eles usam para me atacar. Por isso eu tenho reafirmado muito durante essa pandemia. Eu não luto para vencer, eu luto para ser fiel até o fim, porque a nossa luta é uma luta histórica. Não começou comigo e não vai acabar comigo. É uma luta que continua. É a luta de Dom Pedro Casaldáliga, que morreu durante essa pandemia e foi sepultado descalço no cemitério indígena e dos esquecidos na beira do rio Araguaia. É Araguaia. a luta de que nós fazemos parte, é a luta de Bartolomeu de Las Casas, de Antônio Conselheiro, é a luta de Zumbi e de Dandara, é a luta de Santo Dias, de Irmã Dorothy, é a luta de todos, como o Padre Ezequiel Ramin, é a luta de todos que pereceram no caminho. Ontem nós celebramos a festa de todos os santos e lemos o livro Sim, do Apocalipse, as vestes brancas alvejadas do sangue do Cordeiro. o sangue do E Cordeiro. é a vitória dos oprimidos, a vitória daqueles que têm sido exterminados, a vitória dos 600 mil mortos nesta pandemia, a vitória sobre todo o negacionismo. Não é uma vitória de triunfo e de destruição, mas uma vitória de testemunho, de martírio, de martiria, de entrega de vida. Nós não vamos lutar armados, nós lutamos desarmados e não usamos as armas que usam contra nós. Não desqualificamos ninguém, não usamos de fake news, não nos rendemos aos interesses do mercado imobiliário, da especulação imobiliária, não nos fazemos render diante da meritocracia, lutamos pela gratuidade, pela dignidade da vida dos mais pobres, dos mais esquecidos, de todos os empobrecidos, dos abandonados e ofendidos, dos evitados e dos enlouquecidos, lutando contra toda forma de punição da pobreza, do empobrecimento. O povo está enlouquecendo pela miséria, pelo abandono, pela solidão, pela negação de direitos fundamentais. Então, é uma luta terrível a nossa luta. É a luta dos feridos e desarmados, que não nos rendemos e lutamos, protestando, resistindo, anunciando, vivenciando e convivendo, partilhando a vida, o pão, os sentimentos, a emoção, o saber, a dor, partilhando a lágrima, a alegria, partilhando a vida, sem excluir ninguém. Como nos diz o Papa na Fratelli Tutti, ninguém é supérfluo, ninguém. A vida de todos interessa, vidas negras interessam, vidas empobrecidas interessam, a vida do povo da rua interessa. E nós temos que estar sempre junto dos mais fracos, mesmo que percamos, mesmo que sejamos perdedores, mas sejamos lutadores. Aqui nessa roda tem o nosso irmão José Geraldo, que trilhou o caminho de pensar um direito a partir dos empobrecidos, o direito achado na rua, com tantos e tantas protagonistas, né, Zé? E numa área que é super elitista, eu só fico pensando, talvez São sobrevivido, talvez ele teria feito direito no Brasil, só para provocar um pouco o Zé Carlos, o Zé Geraldo aqui conosco. E fiquei pensando justamente isso, né? Como que Judas faz todo um esquema, que é um esquema lógico, né? De fundamentar, vamos dizer, a razão daquele desperdício, né? Enquanto que naquele gesto estava o maior reconhecimento daquilo que a unção queria vir da entrega de Jesus, né? Então, fazendo um pouco essa provocação também, eu circulo a palavra aí com o nosso querido Zé Geraldo e depois, então, quero voltar a essa questão aí que a gente responde, né, a essas questões do paradoxo aí,
eles nos provocam, vivem da provocação para suscitar o ódio, e a gente, então, não pode responder dessa forma, né? E aí, depois a gente volta aqui, só para quiser, entre aí também, participe e acompanhei com muito carinho essa luta toda, e o direito também é danado, viu, né, Zé? Mas então, o padre Júlio fez uma chamada de um lado para cada um de nós na nossa consciência. Nós, enquanto integrantes de um corpo pastoral, que são nossas igrejas, para termos um trabalho missionário, mas também convocou para a busca de clarividência nos modelos sociais, algo que está na mensagem do Papa quando se dirige aos governos e às instituições. Né? O padre Júlio lembrava, pedindo o Daniel, e é um pedido que você deve ser o porta-voz, porque ele convoca a Comissão de Justiça e Paz para que se mobilize na institucionalidade para salvaguardar as dimensões clarividentes das propostas de governo. Ele se referiu à proposta da comissão hoje, no qual vocês debateram a necessidade de tributar as grandes fortunas, da questão do projeto de lei que está dependendo de a segunda volta no Senado. Também ele estava lembrando o projeto de lei da deputada Natália Bonavides contra os despejos no tempo da pandemia, que a falta de clarividência levou a apresentar tal projeto. Ainda bem que os deputados se mobilizaram e derrubaram o veto, mas o padre Lancelotti lembra que é essa insensibilidade, essa falta de clarividência que coloca os pobres à margem. Né? E por isso também afeta a democracia. Por isso, o Papa diz isso também. Eu penso que essa é uma disposição que todos nós deveríamos nos envolver, porque o nosso esforço é um esforço missionário, é um esforço no campo da ação teológica, mas também temos que, comunitariamente, defender a democracia, a partir da qual as construções de solidariedade comunitários possam cumprir aquela disposição que o Papa chama para que abracemos a dimensão sublime da caridade, que é a política. Né? Então, eu sei que esse trabalho é importante, e eu lembrava no início, Daniel, só esse ano já recebeu 3 homenagens grandiosas de áreas de institucionais e de governo, a Assembleia Legislativa, a Prefeitura de São Paulo, a Assembleia, a Câmara Federal, né, pelo seu trabalho, né, pela ação em defesa da democracia, onde a fraternidade se realiza, onde esses projetos de modelagem social clarividente possam ocorrer. Então, como é que o padre Lancelotti convoca essa ação política? Ele já mencionou alguns casos, né? Mas como é que essa sua experiência, né, que às vezes encontra malquerências? Há pouco alguém disse que o senhor, quando dava assistência, o senhor estava gerando criminalidade, né? O senhor estava gerando... né? Como é que alguém pode, no campo da política, imaginar essa visão que recua, né, da responsabilidade social, que é uma ação política? Né? O que é isso que o Papa disse, que a democracia fica em jogo quando a gente malha essa dimensão solidária do atendimento ao pobre? Então, a desigualdade, ela impossibilita a democracia. A desigualdade que nós vivemos, ela coloca em xeque a democracia. E isso vários estudiosos, vários teóricos estão colocando. A desigualdade que vive o Brasil, ela é a negação da democracia, porque na democracia não pode aceitar o nível de desigualdade que nós vivemos hoje.
com indicadores que desumanizam a vida. Eu tenho insistido muito nessa questão do acesso à água potável. Esse é um indicador fundamental de humanização da vida. O acesso à alimentação diária com refeições garantidas, o acesso a teto. Então, nós temos que ver como facilitar, proporcionar o acesso a teto através da locação social, através da garantia de terra, como prestigiar e garantir legalmente a agricultura familiar. Então, são muitas as questões ligadas na questão indígena, na questão do marco temporal. Nós temos muitos instrumentos que exigem de todos nós múltiplas ações, mas nenhuma pode ficar esquecida, nenhuma pode ser negligenciada. Na questão da saúde, na questão das garantias dos direitos humanos fundamentais. Então, são todas essas questões. Mas não esqueçam, eu insisto muito nessa questão, na defesa dos grupos chamados de minorias. Eu acho que a LGBTfobia tem que ser combatida e tem que ser combatida também a partir da igreja. Não é possível que as religiões sejam causadoras e facilitadoras do assassinato contínuo dos grupos de pessoas LGBT. É inaceitável essa forma de ação de grupos religiosos que justificam e que são coniventes com a execução de pessoas LGBT. E eu acho que isso é inaceitável, é alguma coisa que as igrejas têm muitas dificuldades em assumir essa questão. E no diálogo interreligioso e no respeito às pessoas sem religião, aos grupos ateus, ou agnósticos, tem que ser muito clara a defesa da dignidade da vida dos grupos LGBTQIA+. Então, acho que essa questão é uma questão fundamental. Algumas dioceses têm algumas ações embrionárias, e essa é uma ação que suscita muito ódio, que suscita muitas questões religiosas que expulsam as pessoas das comunidades, dos seus grupos familiares. Então, acredito que isso tem que estar muito presente. Hoje, nós não monitoramos muito a questão das migrações e dos grupos. Há grupos especializados nesse sentido, mas nós temos que olhar e tudo isso. E eu acredito que as comissões principais, especialmente a brasileira, temos que estar muito atentos com a qualidade do censo que será realizado, porque com a falta de recursos, e precisou o Supremo Tribunal Federal determinar que o governo execute o censo, porque senão nós não sabemos que ações temos que tomar, e é preciso ter muita atenção a essa questão do censo, não fazer um censo binário, não fazer um censo tão econômico que se dificulte o entendimento e o perfil da população brasileira. E saber que o próximo censo ainda não vai olhar para a população em situação de rua. A população em situação de rua continua ficando fora do censo. Então, são muitas as questões que nós temos que estar atentos à realização e viver em plenitude o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. Então, são tantas as questões suficientes. Então, são muitas as questões que nós temos que ter presente. E a luta constante contra o racismo, contra o machismo, contra toda forma de subjugar e de dominar. Dessa questão de gênero é uma questão muito importante, e essa questão de gênero e a questão racial e todas que são determinadas pela questão econômica ou pelas classes sociais. Quem inventou as classes sociais não foram as pastorais nem a igreja. Quem divide as pessoas em classes é o capitalismo neoliberal. Nesse sentido... Daniel, diga lá. Eu queria ver se a gente dá uma visão aqui em algumas das intervenções, porque os que nos acompanham estão ansiosos também para ficarem com
o padre Júlio, e aí eu queria lembrar que aqui o José Boaventura Teixeira, que já dirigiu a Caritas aqui, fala dessa compreensão equivocada em relação à caridade, que é a da esmola, né? Fortaleceu o assistencialismo, esquecendo da luta contra as causas e raízes da pobreza e do descarte de pessoas já excluídas. A Nasci Nunes fala que, enquanto houver racismo, misoginia e uma sociedade que estimule a concentração de riqueza, será impossível a fraternidade universal e imprescindível, pois, divulgar e viver a Fratelli Tutti. O Teixeira ainda fala do desgoverno federal que quer privatizar a água. A Luciene diz que Padre Júlio é testemunho atual do Cristo sociopolítico misericordioso, motor da igreja em saída. Maria Donofre, Padre Júlio, não sei se lembra dela, diz que estiveram juntos nas atividades das pastorais sociais, dos movimentos da região episcopal Belém. Ela morava no Tatuapé, era da pastoral carcerária e da dia, que a luta continua, o senhor é o profeta dos oprimidos, e ela está conosco na Comissão de Brasília agora, dinamizando essa área de acompanhamento da pastoral carcerária, né? Então, algumas das manifestações, Padre Júlio, a maioria estão mais no sentido de compartilhar, de estar numa mesma com o senhor em relação aos fundamentos da mensagem do Papa e do seu próprio trabalho pastoral, né? Mas essas manifestações aqui corroboram um tanto, e eu gostaria de fazer o registro dessas participações à medida do que está sendo a recepção da sua presença entre nós hoje. E uma coisa que eu acho que sintetiza bem esse desafio que nós vivemos nesse momento. A fome está presente e quem tem fome tem pressa. Eu acredito que com uma mão eu partilho e com a outra eu luto. Com uma das mãos partilho o pão e com a outra eu luto para mudar essa sociedade. A Simone Furquim, que também compartilha conosco da comissão biblista, ela fala justamente das mãos, né? Quando entre vós houver pobre, abra a tua mão para atender a sua necessidade. Então, ela lembrando aí Deuteronômio 15, na verdade, né? Então, bem dentro dessa... E o pensamento estava tão em sintonia que, quando eu ia começar a trazer algumas vozes do que estava aí, o nosso irmão Zé Geraldo já trouxe e ficou essa, então, da Simone, para que eu pudesse partilhar também. E aí eu queria entrar num dos parágrafos desse texto também, e aí tocar nessa questão do respeito e da moralidade, muitas vezes, ou na maioria das vezes hipócrita, que se coloca, que é justamente em relação a vou ajudar os pobres se eles forem bonzinhos, né? E quando a gente pensa isso, então, em relação à comunidade LGBTQIA+, aí que parece que a forma de exercerem a sua vida e a sua identidade, então aí que incomoda e tem uma condenação moral a priori que faz com que parece que as religiões, então, na sua maioria, não todos, claro, autorizem o seu extermínio. É muito duro isso. E dentro da igreja, pelas reflexões que nós fazemos, inclusive esses grupos que se chamam de ação pastoral junto à comunidade LGBTQIA+, muitas vezes não são permitidas que se chamem de pastoral e muitas vezes elas vêm se abrigar no conjunto das pastorais sociais, né? Então, um pouco, como que a gente pode, quer dizer, como que essa questão da religião, o julgamento moral estão muito próximos, parece que não tem aquele caminho que fez o samaritano, né? Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Parece que viu, julgou, e aí vem a meritocracia. Se tiver de acordo com os meus valores, então merece ser ajudado. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, que eu acho que esse
é uma das questões que precisam nos libertar para que a gente possa assumir, talvez, outras bandeiras com a mão que nos resta, já que a outra está ocupada com a solidariedade e com a promoção humana daqueles e daquelas que, de fato, nos ajudam mais quando a gente está perto deles. Eu acredito que uma dimensão que nós não podemos perder é a dimensão da gratidão. E uma questão que nós devemos nos colocar sempre. Por que nós chamamos de pastoral aquilo que nós fazemos? Qual é a identidade pastoral daquilo que nós fazemos? Por que nós dizemos que as nossas ações são pastorais? Por que a nossa ação social é chamada de pastoral social? Por quê? Eu acredito que a dimensão da gratuidade, de doar a vida, de estar junto, de conviver, é muito importante. Isso que foi lembrado, que está na mensagem do Papa, justamente nessa questão, os pobres, eu nunca contei, porque não podem contar, os pobres abraçam-se, não se contam. Eu participei de uma reunião esses dias sobre o censo da população de rua, e uma socióloga da prefeitura estava dizendo: eu amo os números, eu olho com muito cuidado os números, eu amo os números. E aí eu falei para ela: esse que é o teu problema, você devia de amar as pessoas, não os números. As pessoas que devem ser amadas. Então, eu acredito que a dimensão pastoral nossa é de gratuidade, e de uma gratuidade amorosa, conflitiva e desafiadora. Não fujamos dos conflitos. Os conflitos estão presentes com todos aqueles que estão próximos, juntos dos empobrecidos, e são pobres em espírito, porque assumem a fraqueza e a vulnerabilidade. Muitas vezes nós caímos na tentação da eficácia. A eficácia é uma dimensão do neoliberalismo. Nós temos que viver a dimensão da gratuidade amorosa, de dar a vida e de não ter medo do fracasso. Como dizia o Darcy Ribeiro, em tudo que eu lutei, eu fracassei. E eu estou muito feliz de estar do lado dos que perderam. Detestaria estar do lado dos que ganharam. Eu também. Então, você não tinha chegado ainda, eu mostrei ao Padre Júlio o presentinho que eu ganhei. Um Padre Julinho Lancelotti em crochê, com seu avental de serviço e sua marreta, que é uma declaração de direitos humanos. Né? É uma forma de intervir na realidade para transformá-la em direção à paz e à justiça. Né? Ele havia dito, o Daniel, que poderia estar conosco até às 20 horas, já são 20h14. Talvez, claro, se ele puder continuar mais, tanto melhor para todos nós que estamos acompanhando, né? Mas sabemos que o dia dele não tem só 24 horas, né? O dia dele tem mais de 20 horas, né? E se ele quiser ainda dizer algo, pudesse fazê-lo em considerações finais que representassem assim uma mensagem, né, de conversão, mas também muito, né, para que a nossa disposição reforce essa dimensão da solidariedade, da partilha e da convivência, né, que nos coloca como co-participantes do processo de humanização. Né? Achei muito bonito, e por isso usamos como título do nosso trabalho a expressão que o Padre Júlio utilizou aqui num dos momentos em que recebeu um desses prêmios a que me referi. Né? Mas dali nós tiramos a expressão que deu título ao nosso encontro de hoje: humanizar-se estando ao lado dos povos. Porque o humano precisa ser constituído no social, né? Porque a exclusão e as desigualdades desumanizam. Então, o nosso trabalho político e pastoral é contribuir para uma humanização do humano. Por isso que o direito achado na rua não é uma referência na legislação,
é uma perspectiva da emancipação. Os direitos não são quantidades, são relações que fazem a produção de uma sociabilidade e que são dimensões que a gente encontra na que o social estabelece na sua ação recíproca de compartilhamento da vida e da dignidade, né? Humanizar-se estando ao lado dos pobres. Eu vou fazer um artigo para a minha coluna de sexta-feira com esse título, Padre Júlio: Humanizar-se estando ao lado dos pobres. E resumir um pouco a conversa nossa. Então, eu acredito que nós temos que estar ao lado dos empobrecidos na convivência e na luta, na partilha e na solidariedade, no dia a dia, no pensamento e no sentimento, nas lutas, na busca contínua e permanente, sem perder a dimensão da gratuidade. Lutar não para ganhar, lutar para ser fiel até o fim. É que essa grande luta que nós vamos fazer. Os pobres, muitas vezes, os empobrecidos, lutam e lutam na história, derramando seu sangue, derramando suas lágrimas, seu suor, vivendo na solidão, com fome, no abandono, na escuridão, com sede, com frio, numa calçada, numa marquise, onde puseram uma pedra. Então, que nós sejamos sensíveis, não tenhamos medo do conflito, dos desafios e das dificuldades. Quem ama é vulnerado, é vulnerável. Não tenhamos medo de sermos fracos. Nós lutamos na fraqueza, porque Deus escolheu o que é fraco para confundir o que é forte, como nos diz Paulo na primeira carta aos Coríntios. Com uma mão partilhar, com a outra lutar, sem desanimar. Saúde, força e coragem, muita paz. Paz é lutar pela justiça, né, Padre Júlio? Isso mesmo. Muito obrigado, Padre Júlio, por essa presença sempre animadora para que a gente se alimente a nossa esperança aqui nessa aridez também do Planalto Central, né? A gente enfrenta muitos desafios, mas aqui também tem muito trabalhadores e trabalhadoras e políticos e gente que atua no parlamento, servidores e servidoras públicas que lutam pelo melhor nessa ação. E também esse povo de Deus que caminha, mesmo às vezes no conflito, na resistência, e a gente sempre tem em ti e no Evangelho que você tão bem nos traduz, uma referência importantíssima, viu? Valeu demais reencontrá-lo agora, depois dessa jornada longa do dia de hoje também, viu? Obrigado, Padre Júlio. Então, uma boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado, Padre Júlio.